Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui e região. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, tudo bem? Ricardo Elbert aqui para mais um Pitanguiense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguienses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Hoje eu converso com o advogado e ex-vereador Carlos Alves de Araújo, ele que nasceu em Pitangui no dia 11 de julho de 1985. Depois de passar parte da infância em uma fazenda da família, quando mais jovem, ele chegou a duvidar da própria capacidade de aprender na escola. Mas uma professora que ouviu ele dizer isso, insistiu e resolveu ensinar tudo o que o garoto precisava saber. Agora, além da formação em Direito, também é técnico em Contabilidade, teólogo e palestrante. Foi vereador de 2020 a 2024. Olá, Carlos, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite para ser o Pitanguiense do dia de hoje. Olá, Ricardo, prazer falar contigo também. É uma alegria participar desse podcast aí, o Pitanguiense do Dia. Desde já quero te parabenizar pela iniciativa, muito legal o seu podcast e vamos com tudo. Bacana demais, muito bom saber, feliz mesmo que esteja gostando. E então você já sabe, né, que aqui a gente começa com uma perguntinha bem tipicamente mineira. Você é filho de quem? Pois é, eu sou filho do Laerte Araújo, da Maria da Conceição Alves. A minha mãe, né, é natural aqui de Pitangui mesmo, e o meu pai veio de Belo Horizonte, foi para Divinópolis e acabou chegando aqui em Pitangui, conheceu a minha mãe, e aí eu nasci em Pitangui também. Então, meu pai é o Laerte, né? E a minha mãe, mais conhecida como Sãozinha. Ah, bacana demais. Família bastante conhecida na cidade, né? E, Carlos, como que foi, então, essa primeira fase da sua infância em Pitangui? Qual bairro você nasceu e foi criado? Quais as memórias ainda ali da fase de garotinho que você tem para compartilhar com a gente? Olha, Ricardo, eu tenho muitas lembranças, né, dessa primeira fase da minha vida, né? Eu nasci e fui criado no bairro Chapadão, né? Ali no final mesmo do bairro Chapadão. E lá onde eu nasci e fui criado, né, a minha avó e o meu avô, Djalma e a dona Nena, eles tinham um sítio ali. Hoje é tudo casa, né, mas naquela época era um sítio e nós fomos criados ali. Então foi muito legal, né, muita diversão, tinha muito pé de manga, fruta, gostava muito de soltar papagaio, brincar de bicicleta. E meu avô, né, sempre mexeu com fazenda, né, com roça. Então, desde muito cedo mesmo, desde que eu tenho lembrança de vida, né, a gente já trabalhava com ele na roça, né? Então, hoje eu falo pro pessoal aí que eu sei mexer com vaca, tirar leite, às vezes eles ficam rindo, mas é porque desde a primeira infância mesmo, nós fomos, eu e meus irmãos, né, acostumados a mexer com isso, né, cortar capim, mexer com vaca. E meu avô tinha uma fazenda, né, ali onde é hoje próximo ali o Varjão, né? Então a gente ia para lá todos os dias, né? Tirar água da cisterna, né? Não tinha água naquela época, né? Então, assim, uma vida de muita brincadeira, muito aprendizado, mas de muito trabalho também, né? Desde cedo nós aprendemos a trabalhar, a ter essas responsabilidades. Ah, que legal, Carlos. Pois é, quando a criança tem essa possibilidade de ser criada num contexto rural, né? É um aprendizado para a vida inteira. Talvez pode não se dar o devido valor naquele instante, né? Mas depois sente até falta, né? Daquela saudade da rotina da roça, né? Acordar com o galo cantando, acordar cedo, né? Ir para o curral tirar leite, que nem você falou, né? A limpeza da fazenda também, depois a parte lá de cortar cana, capim e tal. Enfim, atividades rurais que, sem dúvida alguma, contribuem para a formação das pessoas, né? Formação do caráter, formação para a vida também, né? Acredito que tudo isso você tenha ainda guardado contigo em decorrência desse aprendizado na roça, né? Com a sua família. Nossa, Ricardo, demais, viu? É um aprendizado para a vida, você definiu bem aí. Eu fui criado, né, nesse contexto aí, e é muito interessante, né, porque o meu avô, né, fazendeiro, bruto, né, ele queria muito que eu fosse fazendeiro. E tem até uma curiosidade, Ricardo, que ele enterrou o meu
o meu umbigo, né? A gente fala umbigo, enterrou o meu umbigo debaixo da porteira, né? Aquela simpatia, né? Aquelas coisas desse pessoal mais antigo para eu poder ser fazendeiro, né? E o meu avô, o pai dele foi um fazendeiro muito famoso, né? Na região e chamava Sebastião Carlos. Aí, quando eu nasci, né, a minha mãe queria colocar o meu nome de Wellington. Veja só. E aí, o meu avô falou: não, o nome dele vai ser o nome do meu pai, vai chamar Sebastião Carlos. E aí, a minha mãe ficou naquela: não, Sebastião eu não vou colocar, porque já era o nome mais antigo, por assim dizer, né? Vai ficar fazendo bullying com ele na escola e tudo. E aí, acabou colocando só Carlos mesmo, né? Então, eu herdei esse nome aí de Carlos por causa do bisavô, né? Por causa do meu avô, que queria muito que eu seguisse nessa profissão aí, né? É. Gostei demais aí dessa parte da simpatia de enterrar o cordãozinho, né, umbilical debaixo da porteira para virar fazendeiro. E funcionou em algum momento, pelo menos até alguma parte dali, você chegou a trabalhar em fazenda ou não? Dali depois você foi para a cidade, como é que foi essa parte? Estou curioso, já que você citou aí essa promessa que foi feita. Também gostei muito da curiosidade aí do seu nome, né? Por pouco você então não foi o Tião Alves, né? Tiãozinho Alves. Rapaz, por pouco não foi o Tchãozinho. Não, funcionou, né? Por um tempo, né? Essa questão da fazenda, mas é muita dificuldade, né, Ricardo? A vida dos fazendeiros, né? E eu vivi isso na pele, né? Não tem domingo, não tem Natal, não tem feriado, não tem nada, principalmente para quem mexe com gado de leite, essas coisas, né? E aí, quando eu fui crescendo um pouquinho mais, aí não quis, não. Aí eu já preferi, né, vir para a cidade, tudo, né, e não quis muito mexer mais com essa vida de roça, não. Sim, sim, é claro, é compreensível, né? Muita gente, inclusive, deixa a zona rural por esses motivos aí que você citou. Então, com que idade você fez isso? Você tomou essa decisão, essa escolha, né? Essa escolha de ficar na cidade, focar no seu estudo inicial, e onde você estudou também em Pitangui, e, claro, quais memórias que você tem dessa fase da educação infantil? Então, Ricardo, é assim, porque eu sempre morei ali no Baixo Chapadão, no final do Baixo Chapadão mesmo. Só que a fazenda era lá no Varjão, então a gente ficava muito lá. E aí, com a idade chegando, né, eu vou vir ficar, não queria mais ir para a fazenda lá, né, queria ficar mais aqui. E eu estudei, né, a minha vida toda aqui na escola do Padre Joaquim, né, que é o Grupo do Chapadão, mais conhecido aí como Grupo do Chapadão, né. Então eu estudei aqui, né, era a escola mais próxima, né, e estudei até formar mesmo, né, e depois eu fiz um curso também de técnico em contabilidade no CAIC, mas assim, a minha vida toda mesmo, a minha vida estudantil foi aqui no Padre Joaquim, né, e tenho várias lembranças assim, e tem até uma lembrança aqui interessante, né, curiosa, que eu quero compartilhar com você, mas a minha vida foi toda aqui no Baixo Chapadão mesmo. Ah, bacana demais. Está aí a escola do Chapadão, mais uma vez citada aqui no Pitanguiense do Dia, né? Sinal de que é uma grande formadora de grandes pitanguienses, né? E claro que eu quero saber dessa curiosidade aí que você tem para contar, ué. Então, Ricardo, eu até gosto de contar essa experiência quando eu faço palestras, quando eu estou em algum lugar, até para motivar também as pessoas, né? Eu, quando tinha 8, 9 anos, eu estava na segunda série ali da escola, né? E eu não conseguia aprender a ler, não conseguia aprender a escrever. Hoje, né, é até interessante, porque hoje a pessoa é diagnosticada com TDAH, com tudo mais, né? Mas naquela época não tinha muito isso, né? Então as pessoas começaram a falar comigo: você é burro, você não aprende a ler, não aprende a escrever. E começaram a falar aquilo comigo, e eu não conseguia mesmo aprender. Então eu tive uma ideia, eu falei: eu vou largar a escola, eu vou sair da escola, não vou estudar mais, e eu sou burro, eu não consigo aprender as coisas, não consigo aprender, e eu saí da escola mesmo, saí da escola, abandonei a escola, e eu cheguei pro meu pai e falei que eu saí da escola porque eu sou burro, não aprendo a ler, não aprendo a escrever, e olha você vê como são as coisas, né? O meu pai, eu acredito, né, que na melhor das intenções possíveis, é lógico, ele falou comigo: não, beleza, você quer sair da escola, então eu vou te ensinar a trabalhar de pedreiro, porque aí você nunca vai passar fome, nunca vai ter dificuldade, porque pedreiro é uma profissão que não vai acabar nunca. E eu falei: beleza, então vamos trabalhar de pedreiro. E eu comecei a trabalhar com meu pai, lá de servente pedreiro, né, peneirando areia, né, quem já mexeu com isso sabe como é que é. E eu comecei a trabalhar com ele ali,
Mas eu falo, ô, Ricardo, que Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso assim na vida da gente, né? Que aprove a bondade de Deus, que o primeiro trabalho que eu fui fazer com ele como pedreiro foi exatamente na casa de uma professora. Olha só, exatamente na casa de uma professora. E quando eu cheguei lá, a gente estava lá peneirando areia, mexendo lá, a professora chegou. E a primeira coisa que ela falou comigo, né, professora, aquele instinto, né? Ela olhou para mim e falou: "Por que você não está na escola?" E eu falei: eu não tô na escola porque eu sou burro, eu não aprendo a ler, não aprendo a escrever e tal. E ela falou: "Não, não, de maneira nenhuma, você não é burro, não. Eu vou te ensinar a ler, eu vou te ensinar a escrever." Eu me emociono quando eu conto isso, porque é uma coisa real, sabe? E o que aconteceu? Eu passei aí, então, para a casa dela todos os dias, né? Na parte da manhã, eu estudava na parte da tarde, e ela me ensinava a fazer os deveres, me ensinava a fazer as continhas, e eu fui aprendendo. E é tão interessante, ô Ricardo, porque ela pegava na minha mão e ela falava comigo: "Você não é burro, você é inteligente, você vai ser doutor, você vai ser doutor." Ela falava isso comigo, sabe? E eu fico pensando hoje comigo, né, que talvez no melhor dos sonhos dela, né, eu seria um médico, né? Mas não deu para ser médico, não. Mas eu falo, o Ricardo, que assim, ela me ensinou, ela teve paciência comigo. Eu voltei para a escola. E hoje, sabe, cara, é aquele menino que não sabia ler, não sabia escrever. Eu falo que hoje, né, eu já li mais de 1000 livros da minha vida. Só a Bíblia Sagrada eu já li toda mais de 4 vezes. Eu me formei em contabilidade, formei em direito. Agora, recentemente, também formei em teologia. Então, assim, aquele menino que não sabia ler, que não sabia escrever, né, conquistou muitas coisas, né? Ganhei para vereadora, vamos falar mais para frente, e tudo por causa de alguém que acreditou em mim. Então tenho muitas lembranças, né, dessa época da escola, de ter vivido isso, e sempre que eu posso eu conto essa história para as pessoas, para que elas nunca desistam dos seus sonhos, para que elas possam insistir nos seus sonhos e para que que as pessoas possam acreditar nas outras pessoas, né? Então sempre conto essa história para que quem estiver nos ouvindo agora nunca desanima, porque Deus sempre tem algo bom para a gente. Isso aí, Carlos, que história, hein? Forte, realmente impactante e que mostra a importância da educação e também dos professores acreditarem, né, nos alunos. A professora está lá, ela sabia, né, que estava cumprindo a missão dela de ensinar, que ela prometeu e tal cumprir, e cumpriu muito bem, né? Estava até fora da escola, não precisava naquele momento exercer a parte pedagógica, mas se deu a esse trabalho, ainda pediu para você ir lá, né, diariamente para fazer as atividades, aprender junto com ela. Realmente muito importante, grande professora, sem dúvida, e que, claro, né, proporcionou grandes resultados, né, no desenvolvimento da sua vida. E, claro, gostaria agora de falar mais sobre esse desenvolvimento, né, que você teve depois desse momento de aprendizado com ela. Pois é, Ricardo, só antes aqui, só registrar o nome dela, né? O nome dela é Inês. Hoje eu chamo ela de Tia Inês, né? E eu tive a oportunidade de, na Câmara Municipal, conceder a ela, né, uma moção de agradecimento, né, já depois de vereador, né, por aquilo que ela fez comigo há muitos anos atrás, né? Então eu tive essa oportunidade, esse privilégio de poder agradecer a ela, né? E eu tinha falado, né, que ela falava assim, Ricardo, você vai ser doutor, você vai ser doutor. E na minha família não tinha ninguém com curso superior. Então, assim, era uma coisa muito difícil, muito longe para mim, né? Mas quando eu formei na faculdade de Direito, já vou falar disso agora, mas quando eu formei, né, logo depois passei na OAB. E quando eu fui pegar aquela carteirinha, né, a nossa famosa carteira da OAB, eu fui chamado de doutor pela primeira vez. Então, confirmou, né, a palavra dela, né, aquilo que ela falava comigo tantos anos atrás, né? Então, essa importância disso, da educação e de acreditar nas pessoas, né? Mas, enfim, voltando aqui, né, depois que eu voltei para a escola, né, me formei, e aí aconteceu um episódio engraçado também, isso é interessante, porque com 16 anos eu comecei a trabalhar como office boy em uma contabilidade, que hoje, né, até hoje, né, a contabilidade do Mazinho, né, eu entrei ali como office boy, né, e foi, assim, digo que foi o meu único emprego, né, eu trabalhei lá depois de 16 anos, quase que a vida toda. Saí agora, em 2018, né, então eu trabalhei lá quase 17 anos, trabalhei na contabilidade, né, então entrei como office boy, né,
comecei a trabalhar ali, passei por todas as áreas da contabilidade, né, na área fiscal, da área contábil, e aprendi muito, né? E aí nisso também eu formei o ensino médio, fiz um curso técnico em contabilidade e já estava nessa área, né? Então trabalhei durante muitos anos ali no escritório de contabilidade. Ah, isso aí, grande Dona Inês, realmente merece todas as homenagens, né? Sua professora daquela época. Ainda bem que deu tempo também, né, de oferecer a ela essa homenagem na Câmara como vereador, tanto tempo depois ela poder ver, né, o fruto daquela dedicação dela, né, daquele apoio, do fato dela ter acreditado em você naquele momento e que nem você estava acreditando, né, em você mesmo. E ela foi lá e cumpriu o papel dela de educadora, cumpriu muito bem. Então é isso aí, merecidos parabéns, todas as homenagens para ela, Dona Inês, que com certeza, ainda mais com esse nome, né, ela tornou-se inesquecível para você, né? Carlos, você citou também aí a sua experiência em contabilidade em Pitangui. Quais recordações daquela época você tem, assim, que você queira compartilhar com a gente sobre esse período? Ah, pois é, Ricardo. Não, eu tenho muitas lembranças, né? Porque eu te falei, né? Eu tinha vindo lá de trabalho de roça, de pedreiro e tal, aí comecei a trabalhar numa contabilidade, né? E foi o meu primeiro contato, assim, com computadores, né? Não tinha contato com computadores ainda, e lá no escritório tinha, né, aquele monte de computador, né? Então a gente abria lá o Paint, né? Ficava desenhando o Word, né? Fazia algumas coisinhas ali. Tinha uma escola de informática, né? Que hoje não tem mais em Pitangui, né? Que era do Cláudio. E aí eu comecei a fazer essa informática lá, então assim, foram muitas experiências, né? E eu que era um menino gordinho, né? Assim que eu entrei lá, eu emagreci muito, porque eu andava a cidade inteira com os malotes, né? Nas empresas, né? Na cidade inteira, levando aqueles malotes, levando os documentos, buscando os documentos, né? Recebendo os honorários também. Todo mês eu andava, né? Aí eu andava a cidade inteira, né, entregando, e acabei conhecendo muitas pessoas, fazendo muitas amizades também. Então eu trago assim na minha mente boas recordações, sabe? Foi um tempo de viver tudo que era diferente para mim, né? Eu que vinha de uma vida totalmente diferente, não sabia nada de contabilidade, nem sabia que existia contabilidade. E aí comecei a entender os processos, né? Comecei a entender como que funcionava a contabilidade, né? E tenho um respeito muito grande aí por todos os contadores, por todos os técnicos, né? Pessoas que fazem esse trabalho, que é muito importante, né? Aí me formei também em técnico em contabilidade, mas o meu foco, né? Nunca foi as exatas, né? As ciências exatas. Nunca foi o meu forte mesmo, não. Eu queria ir para o lado das ciências humanas, né? E isso já tinha esse desejo no meu coração há muito tempo, né? Mas a contabilidade era o que pagava minhas contas, né? Então, foi assim, trabalhando no escritório, né, que eu consegui tudo, né? Me casei em 2007, né? Eu com 22 anos, a minha esposa na época com 18 anos, né? Nos casamos. Então, construí a minha casa lá no Chapadão. Tudo que eu conquistei, né, de patrimônio, de bens, foi trabalhando, né, no escritório de contabilidade. Então, sou muito grato, né, pela oportunidade, pelo aprendizado nessa área. Ah, isso aí, bacana demais. Pois é, tem muita história para contar, né? Aproveitou bastante esse período para crescer, né? Pessoalmente também, não só profissionalmente, durante esse período na contabilidade. E em que momento aconteceu, então, essa definitiva mudança de chave, né? Como você disse, de deixar a área das exatas para ir para a área de humanas. Quando foi, então, que você tomou essa decisão de fazer o curso de Direito? Como que foi a escolha também, né? De qual universidade você optou? E quais os caminhos a partir daí você seguiu pelo direito? Pois é, então, no fundo, eu sempre quis ser advogado, sabe? Mas não tinha, né, condição, né, de fazer o curso, né, tudo muito caro e tudo, né? Mas eu sempre quis. Aí comecei a faculdade, no ano de 2010, mais ou menos, comecei a faculdade, fiz 2 períodos, fiz um período, tranquei, aí eu fiz 2 períodos de jornalismo, né? Quase que eu entro para sua área aí também, né? Fiz 2 períodos de jornalismo, mas aí eu voltei para a área do direito, né? E aí eu consegui concluir, em 2015, 2016, eu consegui concluir, né, o meu curso, né? Me formei. E aí comecei a me dedicar mais, né? Eu tinha feito já a prova da OAB, né? Tinha escolhido direito tributário na segunda etapa. Aí quando eu cheguei na segunda etapa, eu não consegui passar, tive que voltar para a primeira etapa. Aí fiz de novo, escolhi direito trabalhista, né? Aí consegui passar. E
essa start, né, essa mudança, começou em 2017. Eu sentia que, por mais que eu fosse grato ali pela contabilidade, por tudo que eu tinha conquistado, eu sentia que não me cabia mais. Eu sentia que não dava mais, eu não queria mais, eu não estava feliz ali. E embora eu já tivesse, né, trabalhando só com empresas grandes, fazendo débito e crédito, empresas do lucro presumido, posto de gasolina, transportadoras, estava trabalhando só com empresas grandes, tinha um salário bom, mas eu não estava feliz. Eu queria sair, mas como é que você sai, né, de um emprego, né? Eu já tinha uma filha pequena, casado, não é tão simples, né, você deixar o certo pelo duvidoso. Mas aí eu passei na prova da OAB e quando eu entrei no ano de 2017, assim, no ano de 2017, eu já entrei com esse pensamento. Falei, eu vou mudar de vida. Eu vou para a área do direito, eu vou, mas não tinha coragem de ir, né? Não tinha coragem de largar o certo pelo duvidoso. Mas aí eu comecei a pedir a Deus, né? Sempre tenho muito isso comigo, né? Pedir a Deus a direção para minha vida e tudo, que eu não estava feliz ali, para que Deus pudesse me iluminar. E aí me veio uma ideia. Eu pensei, eu vou ler sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre crescimento pessoal. E eu fiz uma lista, Ricardo, assim, dos 100 livros mais lidos sobre essa área. Claro que eu não li os 100, mas eu devo ter lido aí uns 40, 50 livros em 2017 e 2018, né? E aí eu comecei a fazer a leitura desses livros e a leitura desses livros começou a me impulsionar muito, né, a poder empreender, buscar coisas novas, né, e aí em julho de 2018, né, eu fiz essa opção, né, pedi as contas lá do meu trabalho e comecei, né, a abrir um escritório para mim. Na verdade, não abri o escritório, eu fui trabalhar com um amigo, né, que já tinha um escritório, com dois amigos que já tinham um escritório, né, então eu fui trabalhar com eles, né, com o Wagner, hoje é delegado da Polícia Civil, né, e o Rodney, que hoje também é policial civil também, né, e os dois abriram as portas para mim e eu comecei a trabalhar junto com eles, né? Aprender ali com eles, a trabalhar com eles. E foi muito difícil, não foi fácil não, né? Porque eu tinha, né, um salário bom e agora eu tinha que fazer, né? Então, assim, a advocacia é muito difícil, né? Advogar não é fácil. Mas eu estava disposto a fazer. Fui para o Rio Grande do Sul, fiz um curso no Rio Grande do Sul, abri uma franquia na área do direito, não deu certo. Eu voltei a advogar de novo. E aí conheci o Samuel, né, que é o meu sócio, foi meu sócio até no ano passado, né, hoje nós não estamos juntos mais em sociedade, mas foi meu sócio até no ano passado, e nós dois abrimos um escritório e as coisas começaram a fluir, né? Começaram a fluir e graças a Deus, né? Eu atuo na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária e graças a Deus as coisas começaram a fluir, né? Depois de um ano e meio mais ou menos, as coisas começaram a caminhar um pouco melhor. Ah, isso aí, Carlos. Então foram decisões importantes, né, necessárias ali para uma mudança de rota. E é um exemplo também de foco e determinação, né, para quem estiver aí meio perdido, às vezes estiver atuando numa área em que, como você disse, estava dando para pagar as contas, mas que não está feliz, não está satisfeito, não tem uma projeção assim de carreira. Então é melhor se reorganizar, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente e correr atrás dos sonhos, né? Nunca é tarde, não é isso? Eu acho que é o que dá para tirar desse aprendizado que você passa para gente. É demais, Ricardo, até porque às vezes a gente fica focado na questão do dinheiro, né? Mas a realização pessoal, ela é muito importante, né? E talvez quando você sai de algo que ali é um fixo, você consegue até ganhar muito mais do que aquilo, né? Com outra visão de mundo, com as suas experiências, com a sua bagagem, com aquilo que você já adquiriu, né, ao longo do tempo. Se planejar, né, se estudar, se buscar, né, uma direção mesmo, dá certo, sabe? Então, fica essa mensagem aí para alguém que talvez esteja vivendo o que eu vivi. E aí, pouco tempo depois, em 2020, veio a eleição para vereador, né? Conte pra gente como foi esse processo, o que te motivou, o que você pode nos contar de curiosidades também sobre esse processo? Pois é, cara, também é outra curiosidade, né, da vida, né? Eu que nunca imaginei entrar na política, né? Eu não venho de uma família política, nunca imaginei, assim, ser vereador, nem nada. Eu sempre gostei muito de política, mas de política internacional, de política nacional, sempre acompanhei muito. Mas eu senti, né, que eu não acompanhava muito a política municipal, né?
Ricardo, às vezes a pessoa até fala assim, eu falei isso uma vez, algumas pessoas me criticaram, mas eu nunca tinha entrado na Câmara de Vereadores de Pitangui. Eu entrei lá a primeira vez para pegar o regimento interno da Câmara, para poder ler e entender como é que funcionava, né? Depois de eleito já. E eu não me preocupava muito, mas de repente isso começou a bater no meu coração. Isso começou a bater muito forte no meu coração, vereador, vereador, e eu falava não, não, e aquilo começou a bater muito forte no meu coração. E o meu escritório era basicamente de frente para a Câmara, né? Eu estava trabalhando nessa época num escritório que é debaixo da Defensoria. Então, assim, a sala da minha janela via a Câmara. Então, depois eu comecei a olhar para a Câmara e aquilo começou a vir no meu coração. E eu falei com o meu sócio, cara, tô pensando em entrar, concorrer às eleições e tudo. Ele falou, vai embora. E eu falei, não, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou chamar o meu pastor, eu sou evangélico, né, eu congrego na Igreja Batista Nacional, e o meu pastor é o pastor Salmon, então eu vou chamar ele e vou perguntar a ele. Se ele falar que sim, né, eu vou. Se ele falar que não, eu não vou, porque na nossa igreja lá já tinha um vereador e tudo, e eu chamei ele, e ele falou, não, bora, você tem que entrar mesmo, a política precisa de gente nova, você tem capacidade, entra mesmo na política e tudo, mas mesmo assim eu ainda estava meio inseguro, assim, de poder entrar. E aconteceu uma coisa, assim, muito interessante, Ricardo, assim, é uma coisa de fé, né? Às vezes a pessoa não acredita, mas é uma coisa de fé mesmo, assim, que aconteceu nesse período. Eu fui numa igreja evangélica, aqui a gente chama de filtro, né? Eu fui numa igreja um dia, numa sexta-feira, visitar a igreja lá, tava lá com o pessoal, e aí no final do culto lá, o pastor me chamou lá na frente e ele fez uma oração para mim. Ele me chamou para fazer uma oração e tudo, e eu fui, e ele orou por mim, né? E olha que coisa interessante. O meu nome, né? Eu já contei uma curiosidade do nome lá no começo, né? Que ia ser o Hélito, o Sebastião, ficou Carlos. Mas ninguém me conhecia como Carlos Araújo. Todo mundo me conhecia como Carlinho. Carlinho era meu nome, apelido de infância, de escola. E era tudo Carlinho, né? O meu e-mail era Carlinho, Facebook, tudo era Carlinho, né? A época que eu criei o Orkut, né? O extinto Orkut era Carlinho. Então, o meu nome era Carlinho, né? E ninguém me chamava de Carlos Araújo. Só que esse dia que esse pastor me chamou, ele falou uma palavra comigo. Falou, olha, Deus tá mandando eu falar uma coisa com você aqui, que o seu nome não vai ser mais Carlinho. A partir de hoje, o seu nome é Carlos Araújo. Ninguém me chamava assim, ninguém me conhecia assim, eu não tinha esse nome. Ele falou, muda o seu nome para Carlos Araújo, porque Deus quer soprar o seu nome, Deus quer levar o seu nome para muitos lugares, então não pode ser Carlinho, coloca o seu nome profissional, coloca o seu nome de Carlos Araújo. E eu saí da igreja e aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu pensei, ué, eu não tenho nada a perder, né? Para quem conhece assim um pouquinho da Bíblia, sabe que isso já aconteceu, né? Deus mudou o nome das pessoas, né? Mudou de Abrão para Abraão, mudou de Sarai para Sara, mudou de Jacó para Israel. Então isso aconteceu na Bíblia algumas vezes, né? E eu pensei, eu não tenho nada a perder. No outro dia, no sábado, eu entrei nas minhas redes sociais e mudei o nome, mudei tudo para Carlos Araújo, mudei tudo que tinha. E comecei a falar com as pessoas. O meu nome é Carlos Araújo. Me chamou de Carlinhos. Falou, você pode me chamar de Carlos Araújo? As pessoas não entendiam. Mas eu fui pedindo isso para as pessoas. Falei assim, eu tomei posse daquilo, sabe? Como eu entendi aquilo, tomei posse daquilo. E foi exatamente, né, o nome que eu usei na campanha, né? Porque na campanha, olha que coisa interessante, eu tinha colocado Carlos Advogado. Porque eu não pensava em ganhar assim, né? Eu pensei, se eu perder, pelo menos eu faço propaganda, né, da minha profissão, né? Aí eu já tinha registrado, eu lembrei disso, né? E eu fui lá, entrei, fiz uma petição para a Justiça Eleitoral e mudei, coloquei Carlos Araújo. E foi o nome, né, que eu fui eleito. Primeira vez, né, que eu candidatei, a primeira tentativa minha, né, eu fui eleito, 363 votos, né, eu fui eleito e também já virei o presidente da Câmara aí no primeiro ano, né, meu como vereador. Então essa história aí, essa entrada na política, né. Carlos, muito legal essa sua história, muito bom saber, né, desse bastidor aí curioso sobre a mudança de nome, o nome de candidatura. Foi uma mudança não só de nome, né, foi uma mudança também de identidade e de rumo, não é isso? Até porque também, como você falou, que você pensava em usar Carlos Advogado. Bom, Carlos tem muitos outros, né, e certamente tem outros Carlos Advogados que poderiam até confundir com o seu nome na candidatura, né, achar que é algum desses outros Carlos. Então você tomou essa decisão
que tudo indica que tenha sido então acertada, né, devidamente orientada, né, pelas suas pessoas aí de confiança que você citou, por essas referências pessoais suas, né? Então você tornou-se o candidato Carlos Araújo e que foi então eleito, né, para a legislatura 2020. E depois que você colocou a sua candidatura, Carlos Araújo, com esse nome, né, na urna, como que foi o período da campanha, né? E como que foi quando você recebeu o resultado, quando você acompanhou a apuração e viu que você estava entre os escolhidos? Pois é, até a campanha, né, foi muito legal. Eu gostei bastante do período ali da campanha, porque foi muito divertido, né, fazer os vídeos, né, e eu saí também daquela zona de conforto minha ali, eu visitei muitas pessoas, né, eu entrei em muitas casas, e eu sou muito grato todas as vezes que eu entro na casa de alguém, sabe, que alguém abre a porta para mim, e eu pude ver, né, as mazelas, as dificuldades, as necessidades das pessoas, né, e isso já me motivou bastante, né, conhecer pessoas, escutar as histórias delas e tudo. E eu já estava muito empolgado na campanha, né? Comecei a usar mais as redes sociais e fazer vídeo e tudo, e estava bastante empolgado, mas é evidente que não estava esperando muito ganhar, né? Lá no fundo a gente fica aquela dúvida, né? Porque é muito difícil, né? Um candidato ganhar da primeira vez, né? É raro até. Mas quando veio, né, o resultado das eleições, né? E que eu tava lá, né? Que meu nome tava lá entre os eleitos, foi uma alegria sem tamanho, né? É uma alegria assim, porque é algo que não depende só de você, né? Não depende só de você, depende das outras pessoas, depende de uma série de combinação de resultados e tudo. Mas quando eu vi, né, foi uma experiência assim, uma alegria que não dá nem para explicar, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo e sou muito grato, né, por ter sido vereador da minha cidade. E como que foi, então, a partir do momento que você tomou posse, quais os valores que orientaram o seu trabalho como vereador ao longo dos 4 anos? Então, os valores são os mesmos, né, que nortearam a minha vida até aqui, né? É dar o meu melhor, trabalhar bastante, ter bastante honestidade, e fazer aquilo que de melhor eu pudesse fazer, né? E eu tive, assim, uma oportunidade muito interessante, porque na política as coisas acontecem de maneira diferente, né? Demora até, às vezes, a gente entender como é que as coisas funcionam, mas eu tive a oportunidade de, no primeiro ano, fazer uma economia de R$ 920 mil. E esse dinheiro foi usado para construir um posto de saúde lá no bairro da Serra, né? Não tinha um posto de saúde lá, as pessoas tinham que sair lá da Serra, vir consultar aqui perto do hospital. Então eu tive a oportunidade de devolver, fazer a maior devolução da história, né, dos 300 e não lembro se era 7 ou 8 anos de Pitangui, 300 e poucos anos de Pitangui, né, de fazer a maior devolução até então e construir, né, esse posto de saúde, além de várias leis, né, que nós criamos para nossa cidade. Então foi uma experiência muito legal, né, estar na política esses 4 anos. Muito bem, Carlos, bacana demais. Você citou aí essas duas ações suas que tiveram esse resultado positivo para Pitangui. E em projetos de leis apresentados, quais projetos que você apresentou aí ao longo desses 4 anos de mandato como vereador e que você considera como os mais importantes da sua legislatura? Foram vários, né, vários projetos de lei, mas os que eu considero assim mais importante, né, foi uma lei de reconhecimento do autismo, né, do cuidado das pessoas com autismo na nossa cidade. Também fiz um projeto que eu tenho muito orgulho, né, que é o direito na escola, né, para ser ensinado para nossas crianças e adolescentes, né, no contraturno da escola, noções de direito, né, e de cidadania. É um projeto que também tenho muito orgulho dele. Também um projeto de evitar a gravidez na adolescência. Fiz vários projetos para proibir, né, inibir que o município possa usar dinheiro público com qualquer coisa relacionada à sexualidade de crianças e adolescentes. Então, são projetos, assim, são vários, né, mas esses, assim, são projetos dos quais eu tenho mais orgulho de ter feito, de ter participado. E com relação a coisas que não te agradaram na sua legislatura, né? Algum projeto que foi colocado em votação que você não gostou? Algum projeto que de repente tenha sido passado, aprovado no legislativo, não tenha te agradado, ou então algum projeto que você apresentou e não foi colocado em apreciação ou não foi aprovado? O que você tem assim como principais pontos assim que ficaram faltando mesmo, relacionados ao período em que você esteve na Câmara? Foi interessante, né, Ricardo, a sua pergunta, porque assim, dos 4 anos de vereadores, eu fiquei 3 anos como presidente da Câmara, né? Então, nesse período, eu tive, né, a oportunidade de selecionar os projetos que iam na pauta, né,
que seriam votados. Só que no segundo ano da minha legislatura, eu não era o presidente, né? E aí teve um projeto que foi um projeto de aumentar mais cargos de secretarias, uma coisa assim que aumentaria muito a despesa, né, do município com esse projeto. E esse projeto nós votamos não, né? Nós seguramos esse projeto para que ele não pudesse ir adiante, né? Não pudesse ser aprovado, né? Então era um projeto que eu votei não à época, né? Para que não criasse mais despesas para o município. E acho que foi só essa oportunidade, porque as outras, assim, a gente foi. A política é o diálogo, né? A conversa. Então, eu, como presidente da Câmara, né, tinha um diálogo muito aberto com a chefe do executivo, a prefeita, né? Então a gente às vezes conseguia tirar de pauta antes de ser votado, né? Para evitar esse desgaste, conseguia negociar naqueles projetos para que eles pudessem mudar alguns pontos, para que quando chegasse no plenário ele pudesse ser aprovado com mais facilidade. Mesmo assim, ainda teve muitas questões, né? Porque o parlamento é feito por pessoas com ideias diferentes mesmo, é normal. Mas eu acho que só me lembro desse projeto em si que foi votado não, que não foi aprovado à época, mas do restante, né, eu tive, né, o privilégio de ser eu que estava conduzindo, né, aquele momento e pudesse fazer, né, com que as coisas acontecessem ali da melhor maneira possível dentro do meu entendimento naquele momento. Sim, bacana demais. Bom, gostaria então que a gente falasse agora do período em que você optou pela reeleição, né, por tentar agora a candidatura nas eleições de 2024. O que é que você colocou na balança, né, quais foram as convicções que você considerou ao decidir tentar mais uma vez agora nas eleições de 2024? Pois é, esse momento, né, da reeleição não foi um momento fácil. Eu tive, né, um desgaste muito grande durante esse período como vereador, né? Muitas pessoas me crucificaram nas redes sociais e acabou tendo um desgaste muito grande pelo exercício da função e tudo, né? Às vezes você é mal interpretado, mal compreendido em algumas decisões e eu acho até interessante esse podcast, né? Porque até algumas pessoas que não gostam de mim nem sequer me conhecem, né? Às vezes não gostam porque outra pessoa falou algo que nem é uma verdade, né? Que não ouviram as duas partes. Então, eu acho que se alguém que ouvir esse podcast, né, pode até me conhecer melhor e entender, né, e ver, né, como que as coisas acontecem, que acontece na política de maneira muito rápida e diferente do que a gente acredita. Mas eu vim para a reeleição, é evidente que eu queria ser eleito ou reeleito, né? Eu aumentei os meus votos, aumentei em 100 votos, mais de 100 votos da última eleição, mas o partido era um partido muito forte e eu acabei não sendo reeleito. Mas sou muito grato também, né? Eu acredito que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer e fiz o que eu precisava fazer, corri atrás, busquei, fui atrás dos votos, fiz o que eu podia fazer. Mas tenho orgulho, né, de ter tido mais de 400 votos sem ter comprado nenhum voto, né? Não gastei R$ 1 comprando voto com ninguém, né? Fiz uma campanha honesta, fiz uma campanha como tem que ser feita, né? Infelizmente não fui reeleito, mas já tenho novos planos, novos ares, né? Já começo o ano com novos projetos também e vida que segue, né? E eu desejo, né, que aqueles que foram reeleitos e eleitos possam fazer, né, um trabalho importante para Pitangui, né? Porque tem uma frase interessante, o Ricardo, né? Todo mundo quer ser leão até entrar na selva, né? E ver o que o leão tem que fazer. Então, assim, né? Vamos esperar, vamos aguardar o que vai acontecer com essa Câmara, né? E vamos ver, todo mundo quer ser leão até entrar na selva, né? E a política não é fácil, e a gente segue trabalhando, né? Eu sigo trabalhando na política hoje também, e vamos, né, buscando sempre o melhor interesse de Pitangui. É isso aí, Carlos. Você falou sobre o ouvinte do podcast poder te conhecer um pouco melhor. Exatamente, esse é um dos principais objetivos dessa entrevista aqui no Pitanguiense do Dia, né? Ser uma espécie de biografia falada para que quem quiser conhecer um pouco mais em detalhes a pessoa entrevistada, é só ouvir, né, o episódio do começo ao fim. Às vezes as pessoas falam, mas está muito longo, está muito demorado, mas é porque cada pessoa conta a história do jeito que prefere, e algumas pessoas têm muita história para contar e outras nem tanto, né? O que faz com que varia muito, mas é isso, o objetivo é esse mesmo, é mostrar mais claramente o que a própria pessoa tem a dizer sobre ela.
Então, agora você falou sobre como foi esse processo de tentativa para a reeleição. Você não foi eleito, mas está como suplente, não é? Ou seja, se alguém do seu partido não puder ou precisar sair, você está também ali em stand-by na fila de espera. Isso também está nos seus planos? Você mesmo disse agora que vai ficar de olho na Câmara para saber o que vai acontecer. Então é isso, você vai tocar a sua vida pessoal, sua vida profissional também como advogado, né? Mas, ao mesmo tempo, de olho, né, nas reuniões da Câmara e tal, nas decisões. E se chegar um chamado, qual vai ser a sua reação? O que você pretende fazer se tiver essa oportunidade de voltar, digamos, nessa repescagem, né? Que é ser suplente de algum outro vereador eleito? Não, pois é, né? Eu sou o primeiro suplente, né, do meu partido e, né, desejo que os vereadores que foram eleitos comigo tenham vida longa, né, e possam cumprir os 4 anos, como foram eleitos para cumprir, mas se precisar, né, claro que estamos à disposição, né, para trabalhar pela nossa cidade, agora com mais experiência, com mais entendimento da função de vereador, que acredito eu que é uma função nobre, né, aprendi a respeitar, a gostar, né, e com certeza, né, e se não acontecer de entrar na vaga de suplente, né, vem outras eleições também, né, e outros pensamentos, quem sabe para o executivo, não sei o que Deus tem para a gente aí. O que eu posso dizer para você é que eu sigo me preparando, sabe? Sigo me preparando, buscando conhecimento, buscando cada dia mais melhorar como pessoa, melhorar como profissional. E se a oportunidade aparecer, eu desejo estar pronto para ela. Ah, maravilha, é isso aí, né? Afinal, a democracia tem esse negócio mesmo, né? De tempos em tempos essa atualização, que depende mesmo das votações e tudo, mas a vida não para, né? Então, quais são os planos agora, já que 2025 está começando e você, no momento, não tem essa demanda, essa responsabilidade, né, de se dedicar à Câmara como vereador? Quais os planos para 2025 e para o futuro também? Pois é, Ricardo, eu estou muito feliz, né, de poder ter feito esse podcast aqui com você. Eu não posso terminar aqui sem falar, né, que eu sou casado, né, 17 anos com a Kerley, a Kerley Araújo. Se eu acabar aqui sem falar dela, ela vai puxar minha orelha. Mas estamos juntos, né, 17 anos, casados, temos 3 filhos, né. A Emily tem 14 anos, o Lourenço tem 8 e a Laura tem 4 anos, né. Então a família é a base de tudo, né? Sem a minha família eu não teria chegado onde cheguei, né? Então eu quero só registrar aqui, né? Como você diz nessa biografia falado, a importância da minha família, né? A importância da minha esposa e dos meus filhos. E os planos para o futuro, né? Olha você ver que coisa interessante, né? Nós falamos tanto sobre a questão de fazendeiro, né? E tudo. Eu tô voltando muito para essa área, na área do direito, né? Estou fazendo uma especialização no direito pecuário, né? Do agronegócio. Então, se Deus quiser, pretendo esse ano atuar no agronegócio, né? No direito do agronegócio. Estou me especializando nisso, né? Começando uma especialização nessa área. Então, vou advogar, né, para o produtor rural, vou advogar para o fazendeiro, então vou estar nesse meio novamente. E também, né, recebi um convite, né, da prefeita Maria Lúcia para auxiliá-la, né, como secretário. Né, nós estamos ainda conversando, né, nesse momento eu estou cotado, né, para assumir a Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico da cidade mais importante do Centro-Oeste de Minas, que é Pitangui, né? Mas que não for nessa pasta, né? Eu estarei em uma outra pasta com ela, mas eu vou ajudá-la nesse governo, né? Vou ajudá-la na condução desse mandato, né? Com a experiência que já tenho agora, vou trabalhar com ela, né? Ajudando. Então, de alguma forma também eu continuo na política, né? E vou advogar, né? Mas eu continuo também com o pé na política aqui. E os planos são esses, né? Continuar estudando, aprendendo, melhorando. E eu falo, né? A oportunidade ela aparece, a gente tem que estar preparado para ela, né? Então, eu sigo me preparando, né? Eu sigo cada dia mais buscando melhorar, né? Como pessoa, como ser humano e como profissional, para que eu possa, né, fazer o meu melhor sempre que eu tiver a oportunidade. Muito bem lembrado, viu? O acréscimo aí da informação da esposa e da família. Não queremos que você tenha depois a orelha puxada. Então tá feito o registro. Um abraço aí para essa grande família. Muita felicidade e alegria para vocês, tá?
E é isso, os projetos profissionais também. Eu achei curioso que você disse que pretende começar a trabalhar com advogado de causas relacionadas ao campo, né? Como você mesmo citou, acaba retornando aí à sua origem rural que você contou para a gente no começo desse nosso papo, né? E é isso, evoluir sempre como você mesmo disse. E Carlos Araújo, nosso papo então está caminhando para o fim. Eu quero desde já agradecer a você pela participação nesse episódio. Valeu, Ricardo. Eu que agradeço. Sucesso aí no podcast. Pode contar sempre comigo aqui. Um abraço. Esse foi o Ótimo Papo com o advogado e ex-vereador Carlos Alves de Araújo. O Pitanguiense do Dia é um podcast disponível no YouTube e no Spotify. Siga o @Pitanguiense do Dia no Instagram, Facebook, Threads e no X. A você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui e região. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415.